começar a falar, tá? Cadê o microfone? Tá, gente. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E hoje a Elige tem o prazer de abrir essas discussões num momento muito apropriado, infelizmente, né? Era aquela mesa que ninguém gostaria de fazer, na verdade, né? No momento em que a biblioteca da Casa Azul, em Paraty, fechou suas portas. Não sei se Ninfa está sabendo, Marisa está sabendo. Então, a biblioteca oficial da Flipinha está fechada neste momento, com muita tristeza. Para quem não me conhece, eu sou Andréa Viviana Taubman, sou a nova vice-presidente da Elige, e, além disso, eu também fui organizadora, idealizadora da Fli Serrano, uma festa literária que aconteceu em Teresópolis, teve 2 edições, em 2013 e 2014, então eu estou aqui muito à vontade para fazer essa mesa com 2 pessoas que eu quero muitíssimo bem, que é a Marisa Borba, que ninguém conhece a Marisa Borba, né, gente? Mas, mesmo assim, eu vou falar que Marisa Borba é professora de alfabetização e de biblioteca escolar da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, colaboradora da Finilige desde a Ciranda de Livros, e atualmente é membro do Conselho Diretor. Isso porque ela colocou uma mini bio micro, né? Porque tem muito mais. E aqui a Ninfa Parreiras, que também ninguém conhece, né? Que, além de tudo, eu tenho a felicidade de ter sido aluna dela. A Ninfa é curadora da Festa Literária de Santa Teresa, FLIST, desde 2011, que é uma iniciativa do Centro Educacional Anísio Teixeira, o SEAT, e vai completar 10 anos em 2018. Também é curadora do Sarau Poesia no Parque, Poesia no Castelo, desde 2013, que eu também participo, uma delícia. Estão todos convidadíssimos sempre. Quem quiser seguir no Facebook, sempre são anunciados eventos, né, Ninfa? E do projeto Encontro com Jovens Leitores, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro em 2014 e 2016, e também a Ninfa, que também quase não faz nada pela literatura, idealizou os selos editoriais Cartoneira Carioca e Chave da Torre, da qual também tenho a felicidade de ter um pouquinho, né, também, alguns textos também nesses selos. Então, aqui, todo mundo gosta muito de literatura, de leitura literária de infância. Vamos falar um pouco do que é fazer um evento literário, uma festa literária em tempos de pouquíssimos recursos, não é mais nem recursos escassos, né? Pouquíssimos recursos. Então, recurso zero. Pois é, né? Enfim, então eu preparei eu vou fazer algumas provocações, vou começar aqui pela nossa querida Marisa. Não é porque eu sou mais velha, não. Não, é porque Marisa está hoje representando todas aqui, debutantes todas aqui, né? Marisa, ela tem 2 experiências muito importantes para trazer para nós, que são as experiências da gênese do salão, né, que heroicamente está na 19ª edição. Isso é muito valioso, né? E também tem a FLICEP, né, Marisa? A FLICEP é filha da FLIST, né, de Santa Teresa, que a coordenadora trabalhou lá no SEAT, e, mudando para Miguel Pereira, numa escola particular, resolveu criar a feira literária do colégio. Tá? Então, parte do que eu ia colocar como provocação, a Marisa já começou aqui. Marisa, como, quando e com que propósito foram idealizados o Salão Finilige e a FLICEP, que você acabou de citar? Então, por favor, vou passar a palavra para você.
O Salão do Livro foi criado em 1999, né? O primeiro salão é dessa data, e a missão foi promover a cultura escrita como atividade fundamental para a formação cultural e educacional das crianças e jovens por meio da leitura. A grande motivação para a instituição, as editoras e autores acreditarem na ideia e arriscar-se no investimento, conseguiu e não havia nenhum evento no Rio de Janeiro, naquela época, voltado para leitura e literatura com crianças e jovens. Então, com essa ideia, a secretária executiva, a Beth, conseguiu ganhar os editores para fazer esse evento. E também foi uma forma da Fundação ter recursos próprios, né? Que é o único meio que a Fundação tem de angariar fundos são os projetos que são feitos, né? Porque nós vivemos da manutenção, os mantenedores pagam uma mensalidade pequena que atualmente dá para muito pouca coisa, nem cobre o salário dos funcionários, né? Então, esse foi o objetivo. Aí esse evento de caráter institucional, em que o livro para crianças e jovens, os autores, ilustradores, editores e a leitura literária fossem o centro das atenções, sem a necessidade de recorrer a outros suportes ou atividades. É a leitura do livro o foco de todas as atividades desenvolvidas no salão. E isso vem permanecendo ao longo desses 19 anos, vem mantendo esse mesmo propósito, essa mesma função. O salão cresce, o salão diminui, aumenta espaço, diminui espaço, mas o foco do salão permanece o mesmo ao longo desse tempo. Ok? E a FLICEP? A FLICEP, aí eu acho melhor ela falar, porque a FLICEP é um pouco decorrência da FLIST. Então a Ninfa vai falar das duas aqui. Repetindo então, Ninfa, como, quando e com que propósito foi idealizada a FLIST e a FLICEP também, já que temos aí uma interface importante, né? Eu queria registrar a presença do nosso presidente da associação, o Alexandre de Castro Gomes. Obrigada, Alex. Temos a Edna Bueno, Sandra Lopes, Sol Mendonça. Quem mais está? A Maria Elaine Altoé. E temos mais associados neste momento? A Cris. Cris Aladef. Então, acho que o pessoal está chegando também do almoço. Marcelo está chegando, Marcelo Pellegrino. Pessoal, boa tarde. Uma alegria estar aqui, né, no salão, nessa mesa da Elige. Bom, a Festa Literária de Santa Teresa, na verdade, é uma culminância do trabalho de literatura que acontece dentro do SEAT. O SEAT é uma escola que tem uma tradição enorme por trabalhar com as humanidades, com as artes e com a literatura. E antes que eu trabalhasse no SEAT, eles já tinham lá dentro um evento literário que acontecia e que convidava as famílias com atividades, né, que se relacionavam às leituras das crianças e dos adolescentes. Aí começou a haver uma demanda para que isso acontecesse em mais de um dia, porque queriam levar, claro, avós, familiares, amigos e, enfim, padrinhos das crianças, essa coisa assim, agregadora que o livro faz. Aí houve a ideia de se realizar em Santa Teresa. Foi um dia, a primeira vez que aconteceu, durante um dia inteiro. Foi no Largo dos Guimarães, também no Laurinda Santos Lobo, que é um centro cultural municipal da prefeitura. E a partir do segundo ano, que foi 2010, quando eu entrei para o SEAT e também para a organização da FLIST, que a FLIST começou a acontecer em 2 dias. Diferente do salão, a FLIST não foca somente no livro, até porque não é a nossa proposta. A proposta é ser uma culminância, chama festa no melhor sentido de se festejar o trabalho com a literatura. Não que seja um festejo balada, não é isso, porque a FLIST acontece só durante o dia. Às 6 horas a gente tem que
desligar o som, né? E a FLIST, na verdade, ela agrega também outras atividades artísticas que são feitas na escola, que partem da literatura e dos livros, como a música. O SEAT tem uma tradição enorme de formação de jovens que vão seguir carreira musical, né? Não é à toa que o Chico, filho da Cássia, ele estudou lá, foi uma escolha da Cássia Eller desde bebê, se formou no SEAT, e neste ano a Cássia foi homenageada e o Chico participou. Assim, para dar um exemplo, né? Os netos do Chico Buarque, o neto do Moraes Moreira, e por aí vai. Assim. A escola tem essa tradição por ter músicos, né, que dão aula, por ter artistas e estudiosos de música, de teatro, de dança, de artes plásticas, de literatura. Bom, atualmente, a gente acontece durante 2 dias com concentração de atividades no Parque das Ruínas. Até ano passado, o SEAT tinha um apoio financeiro da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do edital do Fomento à Cultura. Não é para falar ainda, não? Não, isso não. Ah, é? Pulei alguma coisa aí da pergunta? Não. Bom. Da FLICEP. Então, só para falar assim que a gente tem esse foco. Primeiro a gente escolhe, a partir de agosto a gente começa a se reunir, tem uma equipe, é uma equipe multidisciplinar, não são todas pessoas da área de literatura, como eu, uma equipe multidisciplinar que se encontra e combina que autores nós vamos homenagear, que autores nós vamos prestar tributo. Geralmente a gente presta tributo àqueles que já nos deixaram fisicamente e homenageamos autores que tenham uma travessia de 4 décadas de literaturas, que agora a gente vai ter que começar a repensar essas 4 décadas, que a gente homenageou toda a galera, né, que começou a publicar na década de 70, já homenageamos Ziraldo, Bartolomeu, Joel Rufino, Marina Colassante, Ana Maria Machado, Ferreira Goulart, Manuel de Barros, Lígia Bojunga, e neste ano nós homenageamos o protagonismo feminino. Nós convidamos mulheres, uma delas a Graça Lima, ilustradora, e a Conceição Evaristo, por essa travessia aí de, 4 décadas ou quase 4 décadas de trabalho pelo livro, pela literatura. Nós também não focamos somente na literatura infantil juvenil, até porque também é um colégio que tem uma comunidade escolar muito grande, tem uma formação à noite, um pré-vestibular comunitário, que o SEAT oferece gratuitamente para jovens ali da vizinhança do SEAT, e tem uma biblioteca muito tradicional, com uma bibliotecária e mais 2 profissionais, uma delas sou eu, uma biblioteca que atende todos os turnos e que renova o acervo todo mês, faz aquisição de livros, tem uma verba específica para isso. Então, na hora de homenagear, a gente amplia isso para autores da literatura. Então, e deu um filhote que foi a FLICEP, que a Marisa vai falar agora da FLICEP. A FLICEP é Miguel Pereira, cidade da região serrana do Vale do Paraíba, no estado do Rio. Lá tem um centro de estudos e pesquisas educacionais que faz 40 anos esse ano. É um centro que discute, vive estudando tudo que é novidade de psicologia, de sociologia, de educação, e que resolveram criar uma escola do CEP. Uma escola classe média, particular, né, pequena, e que tem um trabalho muito semelhante ao SEAT, porque os professores eram do SEAT, professores do São Vicente de Paulo, quer dizer, muitos professores vão dar aula lá e vêm para o Rio, e outros se mudaram para a Serra para trabalhar lá. Então, é uma escola voltada para a leitura,
para o canto, para a dança, para o ensino, para a aprendizagem. É uma escola que os alunos todos passam para as universidades e tem um trabalho muito rico de arte e educação e um trabalho com literatura. Há muitos anos, antes mesmo de criar a FLICEP, alguns autores já foram a Miguel Pereira conversar com as crianças, né? Sônia Rosa, Ana Cláudia Ramos, antes da criação da Feira Literária. Então, como feira literária, ela segue os mesmos princípios da FLIST, até porque é uma escola que o propósito é apresentar para a comunidade o trabalho. Não há nenhum aporte do governo como a FLIST. O primeiro ano conseguiu alguma coisa da prefeitura, mas se na cidade grande é difícil, na cidade do interior é muito mais difícil ainda. Então, o primeiro ano conseguiu alguma verba e quando eu me mudei para Miguel Pereira, me mudei, olha a vontade. Ato falho de Marisa Borba. Nós compramos uma casinha na Serra em 2009 e quando você vai para a cidade do interior, você quer conhecer as coisas, e a cidade tinha uma biblioteca, tinha uma livraria e 2 bibliotecas municipais. E isso me encantou. Gente, a cidade é muito pequena. E a gente vai sendo atraída e você vai logo conhecer o dono da livraria. E aí conversa. E esse dono da livraria me apresentou a dona, a Marisa, quando ele soube do trabalho da fundação do livro, me apresentou a dona da escola e era o primeiro ano nós estamos na 7ª, esse ano é a 7ª edição. Então, no primeiro ano, eu fiquei assistindo e gostei muito do que vi. Gostei da participação das crianças, gostei da qualidade do trabalho, da espontaneidade com que as crianças se apresentaram. E nesse ano houve uma colaboração da prefeitura que foi feito na estação ferroviária. Gente, estação ferroviária é coisa muito bonita, não é? E poética, e mágico, né? Mágico. Então, a gente... e a minha proposta, ao entrar nesse projeto, foi... ilusão idealista, né? A gente tem sempre aqueles requisitos de idealismo, da filosofia idealista, de achar que você vai... Nunca a realidade objetiva me toca. Às vezes você vai para o idealismo e é puxada pela realidade objetiva, e é esse dilema que você vive sempre. Então, eu achava que eu entrando lá, eu ia conseguir, o prefeito ia achar tão bonito o meu trabalho, o trabalho da fundação, que ele ia querer aquilo para as escolas dele todas, que ele ia querer para todos os alunos, para todos os professores, que aquela estação ia ficar cheia de criança, né? Que bom. Aí montamos uma exposição, levamos os livros. Uma professora que era do CEP, que tinha aluno na escola, trabalhava na escola pública, levou os alunos e tal, foi muito bom. Aí ela levou outra amiga, nós tivemos 3 escolas públicas participando, e foi a única coisa que a gente conseguiu, mais nada. A gente dizia que bastava o espaço, a gente levava o autor, ele convocava os professores, convidava as crianças, mas nós nunca conseguimos ir além do trabalho da escola. E a intenção da Peralta, da diretora da escola, era oferecer esse presente para a comunidade, era fazer aquilo que as crianças dela tinham, oferecer para que as outras crianças pudessem compartilhar. Conversar com autores, conversar com ilustradores. Maurício Veneza esteve lá várias vezes, Sandra Ronca esteve lá várias vezes. Quer dizer, que esse contato pudesse ser também para as crianças das escolas públicas, que aqueles livros pudessem chegar para as escolas, mas nós nunca conseguimos, né? Então a gente batalha muito, a 2ª edição foi razoável, aí perdemos o espaço público. O ano passado foi somente nos 4, são 4 casas assim numa mesma rua, somente aconteceram nas casas da escola, e não tivemos participação de nenhum aluno de escola, nem de nenhum professor. Marisa, eu vou aproveitar, porque
porque você já pegou o gancho da segunda provocação, que era exatamente essa. Entre a primeira e a última edição, quais mudanças significativas vocês puderam observar nas escolas e comunidades envolvidas nos eventos? Porque eu entendo perfeitamente, e eu costumo dizer que o não a gente sempre tem, né? Então a gente tem que correr atrás do sim. E eu acho que vocês correram atrás do sim o tempo todo. Vamos continuar correndo. E vamos continuar correndo. Todos nós que estamos aqui porque acreditamos. Se não acreditássemos, estaríamos fazendo outra coisa nesse domingo de sol, né? Então, nós acreditamos. Mas, então, em Miguel Pereira, você não sentiu um impacto muito grande fora do CEP? Não. Mas e aqui do salão? Bom, aqui é uma coisa muito diferente. Inclusive, eu percebi que as professoras do município não sabem sequer o que é feito com a verba, quem mantém o salão. Né? Eu não sei se vocês têm a clareza disso, porque a dificuldade desse ano do salão. A verba que a prefeitura dá, e esse ano ela foi conseguida mais uma vez, graças ao esforço da Simone, essa verba é para a compra de livros das bibliotecas, né? E entrada das crianças no salão. A prefeitura não tem mais nenhum dinheiro colocado aqui dentro. Eu estou dizendo isso, Angélica, porque na quinta-feira as professoras estavam muito irritadas com o tamanho do salão, com a circulação das crianças de educação infantil, com a ida ao banheiro. Nós tivemos vários problemas com professoras, porque elas diziam, mas como que a prefeitura faz um salão desse tamanho? Achando que é a prefeitura que paga toda a despesa do salão. Não é. O salão é feito, ela é uma realização da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com apoios da Petrobras até o ano passado. Um apoio da Secretaria de Educação, um apoio da Secretaria de Cultura e a CBL, e outros apoios de outras instituições, coisas pequenas, mas esse ano apoio zero, né? Não houve nenhum, só o da prefeitura. E só podemos realizar o salão quando a prefeitura disse que iria comprar os livros, porque senão também não ia interessar aos editores fazer um salão pequeno sem venda de livros. Nós iríamos fazer, não sei como, nós tínhamos decidido no conselho diretor, que com a secretária executiva, que o salão ia acontecer, de qualquer forma, porque não... Tudo que a gente interrompe, depois para retomar, é pior. Ele iria acontecer de qualquer jeito. E essa resposta só veio em março. Então, nós tivemos 1 mês ou 2 para todos os contatos e conseguir fechar o salão. Então, a resposta que a gente tem é uma resposta que vem da criança que a gente observa, dos professores que a gente observa, do trabalho. Eu, por exemplo, trabalhei no espaço de leitura, lá ainda no MAM. Primeiro foi você. Né? Quando você saiu, eu entrei para o espaço. Nós tínhamos situações que as crianças tinham 2 portas. As crianças entravam por uma porta e saíam pela outra, não paravam ali. Aí, quando via que era uma leitura, mas só isso, saía correndo. A professora, mas é só isso que vai ter aqui, só livro, e saía embora. Quer dizer, um trabalho da Secretaria de Educação e a continuidade do nosso salão, das nossas propostas, fez com que as crianças entendessem a importância de ler, da biblioteca, né? A importância da biblioteca, do espaço de acesso ao livro na biblioteca. Então, a primeira compra, vocês não queiram saber, que foi no 3º salão, que as coisas foram acontecendo aos poucos, né? O primeiro salão, somente no 3º salão é que a prefeitura deu dinheiro para comprar os livros. As primeiras compras em R$400. César Maia, R$400. E aí, a compra era uma tristeza ver a escolha que os professores faziam com os livros. E aí, como que a gente pode resolver isso? Aí, Simone, então, investe na formação leitora dos professores, porque, na realidade, os professores não conheciam os livros de literatura. Há 12 anos atrás. Quando nós fomos, né? Você fez o curso, você acompanhou, você viu bem isso.
dar para os professores, ele deu uma ajuda Foi esse muito, curso aí, muito exatamente. grande. Inclusive, eu fiz uma contigo e fiz aquele outro grandão. Então, esse curso, a formação leitora... Muito importante, porque eles não... Olha, tem professor que não tem noção de nada. E agora a leva que está vindo é uma leva jovem. Então... Olha, o ano passado, porque o curso é assim, são várias aulas, vários temas e vários professores, então é muito diversificado, porque cada um tem uma dinâmica, cada professor dá uma aula de um jeito. O ano passado eu tive um depoimento seguinte, eu fui dar aula de Marina Colaçante, quem sou eu, né? Mas fui falar, apresentar a obra de Marina Colaçante. A professora, quando no final de 4 horas de leitura de texto de Marina Colaçante, ela disse assim: Marisa, eu achava... Eu tenho esse livro na minha escola. Eu peguei para ler e parei, aquela antologia. Eu peguei e parei porque eu achava que essa moça, essa autora, ela era doida. Eu achava que ela cheirava ou fumava. Se Maria escrever essas coisas, sou uma pessoa maluca. Agora, eu tenho outra ideia. Gente, eu sei que ela escreve e mexe com nossa cabeça, mexe com os nossos sentimentos, mexe com nossa emoção. Eu agora vou voltar para a escola e vou ler todinho o livro. Gente, nesse curso é trabalhada a sensibilidade. Então, uma professora, em 2016, não ter a sensibilidade para perceber os contos de Marina Colaçante e de tantos outros livros que a gente levava. Entende? Então, isso foi feito porque elas não conheciam, elas não tinham acesso ao livro também, né? Então, esse acesso que a gente colocou na mão, a Ninfa Lígia Bojunga, né? Mostrar Lígia Bojunga, mostrar Bartolomeu, mostrar e o curso de bebês, o que é esse trabalho com bebês, e o livro para jovem, como é o livro para jovem. Quer dizer, essa é uma diferença que a gente sentiu com esse trabalho do curso, com o trabalho da vinda ao salão, com o seminário, com a proposta do seminário, né? O seminário tem uma proposta muito clara de formação leitora, né? Então isso reverte na postura do aluno quando vem ao salão, na aceitação do aluno para as atividades do salão, na leitura dos livros que eles fazem, no comportamento deles, porque eles entendem o que é uma biblioteca, o que é um espaço do ilustrador, o que é um ilustrador. As crianças nunca tinham visto, nunca tinham tido contato com o ilustrador. E Maurício, não é? E a gente percebe hoje uma posição diferente também, não é? As crianças entravam, queriam pintar, queriam desenhar. Hoje eles ficam apreciando a arte. Professores nada políticos também. Ah, que pena que não. Pode escrever, mas eles não querem. É aberto. A gente tem tido procura nas últimas edições. Gente, olha, eu estou assim, feliz e emocionada de ter Marisa aqui contando essa trajetória, e agora a Ninfa também vai falar pela riqueza, pelo tanto que nós estamos aqui dizendo: isto não pode acabar de jeito nenhum, porque não teremos, o leitor não nasce pronto. Ele é uma construção que começa na oportunidade do contato. Sem essa oportunidade, não vai iniciar o processo de construção. O primeiro tijolo, né, são as fundações, exatamente esse contato. Para você, Ninfa, como é que foi? Você começou o processo no SEAT com você, da FLIST, né? Então, não começou com você, mas então você vai contar um pouquinho do que você observou desde a tua primeira incursão até essa última e no entorno, porque vocês também têm atividades que são abertas para a comunidade, né? O processo, como eu falei, começou antes que eu entrasse lá, começou 2 anos antes, né, da FLIST, que eu estou dizendo, propriamente dita. Eu entrei no ano da segunda FLIST. Bom,
A partir da terceira Flish, a gente começou a estabelecer umas parcerias, inclusive com a Elige, que não existia, foi quando eu entrei. E também com a comunidade escolar do bairro, o que é muito difícil, porque como a Flish acontece num final de semana, para a Secretaria de Educação, é impossível garantir o deslocamento, o transporte das crianças. Aí a gente teve que fazer de outras maneiras, e nós fizemos isso, por exemplo, em parceria com as bibliotecas comunitárias, que eram apoiadas financeiramente pelo Instituto CEA. Fizemos isso, inclusive, esse ano, novamente. Contamos com a participação de duas redes, né? A rede do Rio de Janeiro e a de Duque de Caxias, que vieram fazer atividades leitoras, e também eles vêm assim, numa van, num coletivo, o que é muito bacana. Então, o que a gente sentiu em relação à Flish é que, no nosso caso, isso está cada vez mais fortalecido. Né? Esse trabalho em parceria com a comunidade de Santa Teresa, aí eu estou estendendo a comunidade não somente a escolas e às comunidades favelas, mas aos empreendedores de Santa Teresa. Esse ano, pela primeira vez, nós tivemos a parceria com a AMESanta, que é a Associação dos Empreendedores, incluindo aí os donos de restaurantes do bairro. A gente nunca tinha tido ainda essa parceria com eles, da forma como foi esse ano, realizando atividades nos restaurantes, atividades culturais, leituras de histórias, lançamento de livro, contação de histórias e pequenos shows de música pockets, né? Então, assim, o que eu posso falar em relação à Flish é que, como a gente trabalha com sustentabilidade, com parceria, na verdade, também acho que cabe falar assim, o SEAT é uma escola sem fins lucrativos, ela não tem dono, ela é uma associação de professores. Tá? É o CEP também. E com a Flish, a gente não tem nenhum objetivo comercial, nem financeiro. Pelo contrário, tem uma verba reservada para a Flish no início do ano. Assim, o SEAT já sabe que conta com X para fazer a Flish. E a gente não chama editores para exporem, é bem diferente do salão, né? Eu acho que o salão cumpre a função de uma forma muito bacana, muito positiva, mas a Flish é diferente, são só 2 dias e nós atualmente temos 3 parceiros que vendem livros. A Blux, que é a nossa livraria já parceira já há bastante tempo, a gente passa para a Blux o nome dos autores convidados, dos livros que estarão, mesmo que o autor não vá para lançar um livro, autografar um livro, a gente passa o nome, a Blux leva. Antes era a livraria do bairro, a Largo das Letras. Há 3 anos a Largo das Letras saiu, porque, na verdade, o grupo da Largo das Letras é um grupo de médicos, eles fazem aquilo por amor ao livro e tal. E aí eles disseram, Ninfa, não vai dar mais para a gente participar, não está valendo a pena, porque faltava pessoal, eles não tinham pessoas para irem. E confesso para vocês que foi muito difícil conseguir livrarias que quisessem subir Santa Teresa, tá? A gente bateu na porta de várias livrarias. Que a logística é difícil, né, Ninfa? É difícil, mas eu acho que também quando você quer trabalhar... Com certeza, tanto que a Blux está fazendo, eu né? sou formada aqui na Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. Falo isso assim com muito orgulho, com muita tranquilidade. Trabalhei 20 anos aqui na época das vacas magras, Marisa sabe disso, e aprendi a fazer do limão a limonada, entendeu? Então, assim, a gente passou por muitos perrengues, por muitas dificuldades, vi a fundação crescer, vi o salão crescer, né? A gente muitas vezes trabalhava sem receber, ia receber só em dezembro. Lembra, marido? Ficava um ano, eu era casada e meu ex-marido dizia, não sei por que você trabalha com isso. Entendeu? Você só dá prejuízo, né? Trabalhando com isso. Então, assim, estou contando para vocês perceberem como que era grave a situação, não era confortável, nem era confortável para a fundação e nem para a gente. E a gente ficava porque acreditava e topava ficar dessa maneira. E no caso lá do SEAT, voltando agora, a gente visitou várias livrarias, grandes e pequenas, convidando para irem. E a Blux topa, vai, tem um super lucro,
né? A única coisa que a gente pede em troca, o SEAT oferece a barraca ou stand ou o que seja, oferece tudo. Na verdade, eles não têm que colocar nenhum real para montar a livraria. A única coisa que a gente pede é 10% da venda de livros em livros que são ou para a nossa biblioteca ou para bibliotecas de comunidades para onde a gente doa, porque tem um movimento muito grande de livros na nossa biblioteca. A gente recebe muitas doações também de ex-alunos ou de mães de alunos, de pais. A gente tem muitos alunos que têm pais que são autores e estão sempre doando, e a gente já tem certos destinos para os livros, assim, de doações. Então é isso, né? No ano passado, as paulinas começaram a ir, adoraram. O André Neves era homenageado, foi para elas um prato cheio. E esse ano elas voltaram, mesmo não tendo livros das homenageadas. E acharam que foi muito legal e já confirmaram a parceria para o próximo ano. Aí nós chamamos também a editora Malê, que é uma editora pequena que publica a Conceição Evaristo, né? E pretendemos manter assim, três livrarias, porque elas têm um lucro bacana, elas fazem uma venda legal. Agora, sobem o morro, né, pegam um táxi, sei lá o quê, e vão lá levar os livros. Então, a gente tem certas dificuldades por ser Santa Teresa, porque muitas pessoas não conhecem o bairro, infelizmente têm preconceitos em relação a tudo, tanto a subir quanto a ser um bairro que tem também, além de ter beleza, tem também violência social, como tem na nossa cidade para todo lado, né? Mas então é isso. Assim. Nós vamos ter sempre tantas dificuldades. Ela porque é Santa Teresa, nós porque somos aqui, a outra porque é lá em Miguel Pereira, né? As semelhanças, eu estou achando interessante porque a gente vai acompanhar três blocos, né? Três situações diferentes com semelhanças interessantes. A FLICEP, os alunos têm uma livraria que vai e vende muito livro. O dono da livraria fica felicíssimo porque ele não precisa vender mais nada o ano inteiro. Porque vende muito livro, né? Porque as crianças compram livros. Cada autor que vai, cada ilustrador que vai, a gente encomenda todos os livros daqueles autores. E eles compram e fazem tarde de autógrafo e leem e conversam. E vêm aqui no salão e encontram a gente. Estiveram já aqui tive já a felicidade de estar na FLICEP também. Lá também. Que delícia, eles reconhecem a gente. Você esteve na minha escola, eu quero teus livros. É lindo isso. Quer dizer, se faz leitores, né? Exatamente. Então lá também são 3 dias. Era uma sexta, abria na sexta, era o sábado, e o domingo era o encerramento mais para os pais verem alguma atividade do conjunto da escola. Esse ano, há 2 anos atrás, um ano, a Ana Cláudia não pôde ir no sábado, então ela propôs ir na sexta-feira. E foi uma experiência muito interessante, porque aí a Ana Cláudia ficou a sexta-feira inteira com as crianças. Aí vimos que isso deu certo. Aí o ano passado foi a Sandra Ronca, ficou o dia inteiro com as crianças, todas as turmas. Ela foi em todas as turmas, conversando com todas as crianças. Quer dizer, mais um dia que a gente conseguiu agregar. O sábado e o domingo o encerramento, que já são 3 dias no espaço. Esse ano mudou o governo, já foi feita uma reunião, propuseram que se fosse feita no aniversário da cidade. Quer dizer, vai ser incorporado ao calendário da cidade, né? Se vem alguma verba, pode ser que sim, pode ser que não. Estamos aguardando, né? Isso é uma coisa muito interessante. Aqui no salão, as nossas crianças não compram livros, as crianças de escola pública. E, no início, os editores ficavam muito chateados, porque durante a semana o salão estava cheíssimo e a venda pequena. Sábado e domingo, que podia vir a venda, aí o público diminuía. Agora não, também parece que a sociedade civil, mesmo sem anunciar na Globo, hoje, pela manhã, havia estava bastante cheio, né? Agora à tarde estava bastante cheio. Quer dizer, parece que a sociedade civil está se tocando, está querendo vir, está querendo esse tipo de evento também, né? Vamos tirar essa palavra que eu não gosto, evento. Ao Salão do Livro. E aí, nossas crianças de escola pública não compram, eles vêm com um mirradinho de um dinheiro, nunca dá, não sei o quê. E aí, no terceiro salão, é que passou-se
a cada criança receber um livro, que foi uma conquista também muito grande, né? São livros de qualidade, a criança escolhe seu livro e leva para casa. O ano passado eu encontrei uma criança que me reconheceu e disse para mim assim, Marisa não, ele não sabia meu nome. Ei, você não trabalhava naquele lugar? Olha, eu já tenho 14 livros na minha casa. Ah, gente, uma salva de palmas para isso. Isso é lindo. É muito bonito mesmo. Aquela biblioteca foi constituída com os livros ganhos no Salão do Livro. Quer dizer, essa é uma outra questão de promoção de leitura, uma luta nossa muito grande, e esse ano, para conseguir a doação desses livros, foi difícil também. Mas é um ponto da qual nós não abriremos mão, é a doação desse livro, né? Quer dizer, então, agora está vendendo mais, as crianças já estão entendendo, algumas escolas vêm com dinheiro para comprar, a venda, eu tenho a impressão que esse ano a venda vai ser boa, porque diminuiu muito o número de estandes, provavelmente, logicamente, o lucro de cada um deles vai aumentar. Quer dizer, são situações diferentes que todas visam a questão da leitura. Tem sempre o livro, com uma diferença aqui e ali, mas o livro está presente, a leitura, o autor, o ilustrador, a conversa, a discussão, se dá ou antes ou depois, as questões teóricas são buscadas ou antes ou depois ou durante, né? Mas esse é o foco dessa festa literária. Eu tenho, sabe quem? Os netos do Gonzaguinha, tá bem? Os filhos do Daniel Gonzaga estudam no CEP, né? Porque vocês sabem que o Luiz Gonzaga é uma coisa interessantíssima. Ele tinha um sítio em Miguel Pereira e ele construiu o Hospital de Miguel Pereira cantando. Fazia festas e cantava e angariava fundos para a construção do hospital. Esse ano o prefeito botou o nome do hospital, é o Hospital Luiz Gonzaga. Então, e o Daniel mora lá na casa e os filhos estudam no CEP. Mas o Daniel é muito tímido, ele quase não aparece, nunca nem quis participar da nossa feira. Então, quer dizer, o CEP tem essa característica de toda essa fundamentação para os professores e para a comunidade é feita o ano inteiro, né? Mensalmente, ou de 2 em 2 meses, acontece uma palestra para pais. Eu já fiz 2, cada ano eu faço uma palestra para pais. Um sarau, todo mês tem um sarau de poesia, tem encontros literários, eventos fora do horário, eventos dentro no cotidiano da sala de aula. O livro está presente, a biblioteca está presente, a literatura está presente. Quer dizer, é uma culminância de um trabalho escolar como o SEAT, né? E aí convida, uma festa que convida todo mundo, a comunidade é convidada, os políticos são convidados, mas também não vão, né? Eles não gostam. Gente, que coisa! Eles não vão. O ano passado convidamos. Esse ano mudou o prefeito. Só pela homenagem, acho que dá para ter esperança, né, Marisa? Mudou alguma coisa, está mudando em Miguel Pereira. Enfim. E já vai ser dentro do calendário. Eu acho que colocar no calendário da cidade... Eu acho que esses dois para algum caminho, exatamente, né? Sinalizando uma boa vontade, caminho, né? Então, Marisa, a manutenção do Salão do Livro durante esses 19 anos vem constituindo uma política pública de leitura. É uma das ações da política de leitura que a Simone a cada ano vai renovando, vai se esforçando, mas são 19 anos de salão. Quer dizer, as coisas têm uma certa continuidade. A gente anda um pouquinho para trás, mas que seria da história do mundo se não caminhasse, né? Nós estamos caminhando, andamos para trás um pouco, paramos, mas vamos caminhar, vamos continuar. Estamos aqui esse ano, né, com esse salão pequeno, com menos editoras, menos crianças, mas com a mesma qualidade, com a mesma emoção, com a mesma sensação de estar estar trilhando um caminho de formação, de continuidade, de raiz, né? Um trabalho de raiz que está ficando nos professores, os pais. Gente, no início, quando os pais chegavam, largava as crianças, pulava. Tinha mãe que vinha aqui só para tirar foto em cima do puff.
dormir. Dormir. Tinha pai que via dormir. Também, né? Entende? Então, quer dizer, não falta de experiência com a situação. É uma assim, falta né, de Marisa? É uma a gente falta vai de construindo, experiência, né? é não ter a vivência dessa isso. situação. Não é certo ou errado, é não ter essa vivência. Se não tiver oportunidade, não se constrói, né? Então essa construção é feita com a continuidade. Então essa continuidade é que a gente pedia para chover porque não tinha praia. São clássicos. Quando chovia, enchia, né? Agora, hoje, o sol está aí e a gente está com um público bem grande. Quer dizer, as coisas, apesar de vocês, outros, né? A situação vai mudar. Marisa, eu vou pegar exatamente esse gancho do que você falou, que é como se faz um evento literário, Ninfa, sem os recursos de outras edições, sem perder o padrão de qualidade já conquistado. Um pouquinho você adiantou sobre a parceria com os restaurantes. Como é que foi esse monte de pulos que foram dados para fazer a Flist deste ano? Foi com parcerias. Há um tempo a gente já estava trabalhando com algumas parcerias, como a Elige, a própria Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. 2 anos ela nos emprestou a biblioteca, os móveis. 1 ano emprestou até com os livros. Aí a gente pegou o jeito, pegou, né, o gosto, assim, e a gente está fazendo com móveis lá do próprio SEAT, livros da nossa biblioteca. Então, a gente foi vendo que funcionava, né? Em relação aos restaurantes, a gente já fazia, uma época, uma combinação deles bolarem um prato homenageando um autor ou um personagem, mas isso ficava meio solto. Esse ano, isso tudo ficou mais amarrado e eles, 6 restaurantes abriram para a gente fazer atividades culturais. Em algum deles funcionou muito bem. Por exemplo, na Alda Maria Doces Portugueses, a gente tinha convidado um grupo, o trio, a trupe Pequena Alegria e a Gisele Santos, que foram para fazer a apresentação de histórias. E funcionou tão bem, e elas foram assim, gratuitamente, ninguém recebeu nada. A gente não tinha nem verba para táxi esse ano, não tínhamos nada. E funcionou tão bem que elas já se apresentaram lá esse final de semana, já com um cachezinho, já levando livros portugueses, de leitura portuguesa, por conta desses doces lá da Alda. Não sei se vocês conhecem, se Liseta e Lucília, portuguesas lá, conhecem. É assim que frutifica, né? Então, isso foi bacana. Ao mesmo tempo, a gente vai ter agora Santa de Portas Abertas e a gente está tentando uma parceria para que tenha um sarau. Nós já realizamos, desde 2013, o sarau Poesia no Parque, um sarau mensal, que agora também acontece no SEAT, que é o Poesia no Castelo. Várias pessoas daqui participam ou participaram como autoras, autores convidados para autografar. E o sarau está se fortalecendo. É um sarau que, na verdade, ninguém também ganha nada, ninguém recebe nada. Só pela alegria. Pela alegria do encontro, de ler poesia, de encontrar pessoas que também gostam disso. Aí a gente convida uma amiga, um amigo que está aí vivo, com livros, e vai para autografar. E ou a gente consegue uma consignação de uma livraria, ou a própria pessoa leva os livros, a gente faz a venda. E é uma maneira também de movimentar, de aquecer para a Flist. Então, o Sarau Poesia no Castelo está acontecendo, semana que vem, sábado, 1º de julho, vamos ter. Além disso, o SEAT acaba fazendo também um trabalho com pessoas conhecidas da comunidade, pais, mães que conhecem, que trabalham na universidade ou que têm algum contato numa editora, em alguma coisa. Então, a gente começou a fazer esse tipo de parceria, né? Em relação aos shows também, geralmente são grupos musicais que têm algum parentesco lá dentro ou que tem alguém ligado lá dentro, que faz de cortesia. A gente tem até um monte de grupos que já nos prometeram, a gente já tem em conta que pode contar com eles.
Aí uma outra coisa legal de falar é que esse ano a gente criou a Chave da Torre, a Edições Chave da Torre. Não é uma editora comercial, é um selo para publicar textos e produções do SEAT, né? Esse aqui, que é o Galhos no Abismo, é uma reunião de poemas dos alunos do ensino médio. O SEAT tem um ensino médio que os alunos escolhem as eletivas que fazem no contraturno. Então, são 17 eletivas: gastronomia, astronomia, poética, tem também corpo, tem rituais indígenas, afro-brasileiros. E uma das eletivas, das disciplinas, é poética, que eu ministro, e eles, assim, eu vi que era muito diferente trabalhar com adolescente, porque eles já estão, assim, completamente férteis, digamos, né? É aquele terreno fértil. Começaram a produzir muito, surgiu a ideia de fazer uma publicação, aí criamos esse selo Chave da Torre, que, na verdade, está vendendo o livro pelo preço de custo para também pagar o custo do livro. E esse que é o caderno de receitas, que foi dos alunos do Integral, com um estudo e trabalho sobre a obra de Cora Coralina e também do André, alguns livros do André Neves, que tinha sido homenageado no ano passado. Então, aqui tem uma memória de avós, em relação à comida, a cozinhar, né? Pessoas que vieram de outros estados, de outros países, têm depoimentos e tem as receitas, porque as avós e os avós foram lá cozinhar com as crianças, com os alunos do Integral. E isso culminou na publicação desse livro, que o lançamento até foi no Espírito Santo, no restaurante, e foi um sucesso tremendo, porque não cabiam todas as pessoas no final das contas. Então a gente fez essas parcerias. A própria Largo das Letras também, onde você lançou o seu cafofo lá, com o Marcelo. Com meu filho de 16 ela ia anos. fazer uma atividade com livro. Aí eu falei: Ana, você não quer fazer mais? Eu tenho aqui umas pessoas que estão com uma demanda de livros, de atividades e tal. Aí a Ana topou e eu passei os contatos e conseguimos fazer essa parceria com mais de uma atividade, sábado e domingo. Uma delas foi seu livro. Foi ótimo também. E eu, só assim para dizer, esse caderno de receitas, curiosamente, a nossa antologia deste ano da Elige também girou em torno da alimentação, né, de pratos, de cozinha, essa coisa tão potente, né, que a literatura. Fazer que vem autógrafos na Flicht e a gente escolher um restaurante, né? Vamos fazer isso. Então também nós tivemos que enxugar muitas coisas. A verba que nós ganhávamos da Secretaria de Cultura era utilizada para fazer as estruturas, né, do café literário, do aquário. Teve um ano que teve aquário também, e a gente enxugou, não teve nada disso. Não teve tenda montada. A gente também contratava as tendas das livrarias, de parceiros. A gente também tem como parceiro o Poemes, aqueles das camisetas literárias. Este ano foram tendas que o SEAT utiliza na festa junina. Então nós eliminamos tudo isso. Aí a gente ficava olhando a previsão do tempo, porque se chover, não chova, né? Ia atrapalhar. Aí tem um túnel lá que já virou até galeria de arte, porque a gente começou a usar o túnel para fazer as leituras para as crianças. Na biblioteca ficavam atividades intimistas, assim, mas leitura com microfone, as leituras eram feitas nesse túnel literário. Este ano nós tivemos que pôr as leituras na própria biblioteca, junto com livros, com tudo. E no túnel nós fizemos um espaço que nem esse aqui, apertadinho, concorrido, sempre cheio, com bate-papos que duravam até 1 hora, e bate-papos, lançamentos de livros. As atividades com expectativa maior de público a gente fez na galeria, né? Então foi isso, foi um enxugamento de coisas que a gente viu que daria para enxugar, e fortalecendo cada vez mais as parcerias. Gente, eu acho que isso, assim, a gente está chegando no final, né, do nosso tempo aqui na sala, mas eu acho que essa é a grande palavra, né? Parcerias, e parcerias que sejam boas para todos os lados, porque no tempo de vacas magras
né, que acontecem, acabam acontecendo as melhores oportunidades. Eu acredito muito nisso. Assim, a experiência que nós tivemos, Marcelo e eu, que fizemos a Fli Serrana em 2 anos, nós não tivemos apoio nenhum de nenhum órgão oficial público, até porque o início sempre é muito sem apoio, é muito na garra mesmo, né? Vocês veem que de todos aqui. E assim, o fim também, o meio também, né? Mas tem momentos que são mais favoráveis, mais suaves, né? Agora, a gente queria aproveitar este momento, né, com grande felicidade. Estamos todos aqui vibrando, torcendo pela mesma causa, né? A Marisa vai falar das parcerias e em seguida a gente vai abrir para pergunta. Só porque eu não posso deixar de agradecer aos nossos grandes parceiros, que foram os autores, os ilustradores e os editores, né? Porque os autores e ilustradores não estão ganhando absolutamente nada, nem um prolabore. E todos que nós convidamos vieram, só quem não pôde vir mesmo. Quer dizer, esses são os grandes parceiros nossos. Os editores que pagaram um espaço menor, porque esse espaço é pago, né? Os editores pagaram espaço menor e para botar no salão e mais dinheiro por um espaço menor. Quer dizer, esses também apostaram no salão, né? Então, os autores, os editores e os ilustradores são os nossos grandes parceiros que conseguimos fazer esse salão com essa, e os funcionários da Fundação que também não estão ganhando hora extra, né? Quer dizer, ninguém está ganhando nada além, nem ganhando nada. Então, esse salão, essa é a grande parceria nossa, e a Prefeitura que conseguiu manter ainda este ano a verba para a compra de livros, que nós esperamos que continue por outros anos seguidos, porque senão vai cair, acontece aquela coisa que a gente já viu em outras situações, que as bibliotecas e salas escolares vão começar a deteriorar por falta de reposição de acervo, né? Porque se o acervo não é reposto, as bibliotecas, a gente vê bibliotecas aí com acervos defasados, livros antigos e que sem interesse, né? Então, que consigamos manter essa verba da Prefeitura, que consigamos o ano que vem, e vamos conseguir um salão igual. E ele ficou lindo, não ficou? Charmoso, gostoso. Muito obrigada. Aconchegante. Exatamente. E as parcerias do CEP são mais ou menos essa. A gente tenta fazer. A Beth Lavrador falaria melhor sobre isso, né? Ela está correndo atrás tenho certeza que ela lá, nesse momento, está correndo atrás de parceiros. Ela e a diretora Cândida Peralta estarão correndo atrás de parceiros para. Mas o que a gente conseguiu é comércio, né? O comércio sempre faz alguma doação, algum apoio, alguma verba, mas não um potencial que dê para expandir para a comunidade de Miguel Pereira, para o município de Miguel Pereira, para a rede pública. Eu vou trabalhar nesse sentido, espero contar com a ajuda de vocês. Eu quero envolver a rede pública nesse trabalho. Sem isso, eu acho que fica muito pouco. Né? Porque o trabalho dele já existe, já é um trabalho que está assentado, que está pronto, é só continuidade. Agora, as crianças das escolas públicas não têm acesso à literatura. E aí voltamos à mesma questão. Como ter um leitor pronto se ele não foi construído? Não existe, né, gente? Quem gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Thaís Linhares, lá no fundo, que vai à FliCep todo ano, há muitos anos também. Ali tem outra pergunta, depois, Thaís, você passa o microfone, Oi. tá? Tá funcionando? Tá. Marisa falou assim, primeiro a gente ganha muito estando aqui. Só para começar. E outra, assim, eu tenho participado já, desde o ano passado, de um movimento muito grande que está florescendo na cidade inteira, que pode ter muito a ver com isso que você está falando das escolas municipais, que são sarais poéticos. Então, eu lembro que há uns 4 anos atrás, eu acho que eram 130, imagino quantos sejam agora. É muito forte isso. E eu participei, por exemplo, do primeiro e segundo slam das Minas, que só vai mulheres.
a coisa é tão forte, as pessoas choram no começo ao fim, e gritam, e aplaudem, e eu ficava emocionada, emocionadíssima, falando, meu Deus, e assim, sem um centavo também. Mas é um mercado florescente, porque elas vão e vendem seus livros, e está faltando algo que eu considero estratégico. Você falou, como formar o leitor? Você tem adolescentes e adultos e até senhoras, mas não tem criança. Ainda não encontrou, ainda não teve esse contato, né? Eu insisti tanto no passado, Alex está de prova, a Andréia, com a FLUP, para investir mais nessa questão da formação, né, do infanto-juvenil, e esse ano eles ficaram sem verba nenhuma. Qualquer interesse que eles mostraram no passado foi por água abaixo, né? Então, acho que talvez fosse muito estratégico tentar fazer essa junção desses movimentos que estão surgindo, a maioria deles em periferia, em escola pública. Eu estou agora... metido com várias periferias diferentes, e hoje mesmo botei um post para fazer vai ser um evento na Favela da Maré, né? Teve agora no final de semana muito grande cultural lá também, mas ainda está faltando essa conexão com a criança leitora. Acho que assim como eles são estratégicos para nós, vocês são para eles também, né? Pensar uma coisa assim, talvez dentro do salão, como tem assim os autores indígenas, talvez pensar em pegar também essa produção cultural deles, da favela, da periferia, no infanto-juvenil, quem são os articuladores de leitura, como eu tenho o Otávio Júnior, né? Tentar fazer isso um pouquinho mais marcado, mais forte, mais, porque o simbólico é muito importante, né? Trabalhar com o autor infantil, com os articuladores, com o autor mirim, com o autor adulto, com os articuladores, com os eventos que estão acontecendo lá dentro. Tem as afrografiteiras, são fantásticas também, cara. Imagina elas fazendo performance. E quando eu falo de simbólico, assim como tem um específico para os autores indígenas, podia ter um pensando nisso. Pessoas que não estão inclusas, né? No encontrão nosso, eu cheguei lá e estava muito esvaziado, né, o encontrão, com um autor que é da Maré. E eu fiquei reparando assim, puxa, realmente, né, tem pouca representatividade. Mas considerado... Tá bom. Mas eu... Tá bom. Então, corrigindo, estava cheio. Mas aí vai piorar o que eu vou falar. Eu vou parecer chato agora falando, mas assim, eu olho e ainda não tem... As pessoas não estão aqui, as pessoas que eu estou falando são as pessoas da periferia, mulheres negras, quem está lá, sabe? Isso ainda está faltando esse abraço... Esse abraço final, assim, está falando da Conceição Evaristo, né? Parece que ela é mais conhecida lá fora do que no Brasil, ela é mais, não se fala nela nos jornais, né? Tentar fazer essa junção final e aí buscar essa criançada toda, que eles começaram o processo de leitura, e aí teve esse corte agora, e aí a gente não pode deixar cair, eles têm que continuar, né? Então é isso. No ano passado nós tivemos presença até nos encontros paralelos, vários representantes das bibliotecas comunitárias da Baixada. Eles trouxeram as crianças. Hoje, aqui, amanhã, a Baixada Literária lotou aqui de criança, quer dizer... Pois é, mas esse ano foi a questão toda da pressa, foi tudo feito muita pressa, né? As pessoas... E também... Estava assim, um clima assim, meio de desesperançoso, né? Agora eu acho que a gente está vendo que tem que ser por aí. Acontece, vai acontecer e a gente tem que continuar. As coisas vão... Os editores estavam com medo de lançar livro, lançaram menos livros, poucos... muito autor não escreveu, muito ilustrador não produziu, né? Então, eu acho que agora o medo está indo embora, né? Em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez pela existência do salão, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu percebi foi o acolhimento, quer dizer, embora o espaço esteja menor do que do ano anterior, a gente se sente logo acolhido, até a maneira como a gente pode interagir diretamente com os autores, com as pessoas que estão trabalhando nos estandes. Então, o salão ele tem esse caráter também de acolhimento. Então, queria dizer assim, dar uma sugestão assim, que vai um pouco na linha do que a Thaís falou. Minha colega de fanzine desde a década de 90, né? Então, assim, eu queria dizer o seguinte, que essa ideia de você ter voluntariado, inclusive, seria interessante, né? Nesse novo contexto, onde a gente tem certas dificuldades, inclusive para mobilizar profissionais, às vezes é interessante buscar voluntários nas universidades. A gente está vivendo
momento de resistência também nas universidades públicas. Eu sou professor de algumas universidades e seria interessante envolver estudantes de cursos de licenciatura e de pedagogia e trazer esses jovens estudantes para estar apoiando no salão também. Então, essa é uma sugestão da gente estar criando talvez uma nova dinâmica de voluntariado, né? Ter essa situação de voluntariado no salão. Professor, até porque vale como horas de estágio. Sim. Então, isso é um incentivo para os dois lados, é uma solução para os dois lados. Nós usamos isso na Fli Serrana. Atividades complementares, inclusive. Tanto as universidades públicas como as particulares. Sim. Existem essa necessidade de horas complementares. Então, seria uma maneira de criar uma estrutura maior, talvez. Gente, é para isso que esses encontros existem, né? Para a gente fazer essa troca mesmo, que é muito potencializadora. Alex, nosso presidente, você quer dar uma palavrinha? Eu acho legal isso também, mas eu tô pensando em outra coisa. Na última FLUP, houve uma dificuldade de você conseguir alunos, crianças, no local para frequentarem. Pois é, porque isso, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito ao longo do ano, né? Eu imagino que, por exemplo, como a Feira de Porto Alegre faz, que trabalha o livro do autor nas escolas ao longo do ano, para chegar no evento e ser aquele estouro de literatura. Algo que nós ainda não conseguimos aqui no estado do Rio de Janeiro. Porque você precisa de um comprometimento de muitas partes, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito necessário, sim, de pegar essa turma da periferia, de colocá-lo no centro, né? Porque eles estão muito longe. Até o acesso para eles é difícil. E eu não digo só o acesso aos autores, às editoras principalmente, mas o acesso físico, né, de sair de onde estão para virem para cá, de locomoção. Então, sim, existe uma necessidade físico, financeiro, tudo isso. Existe uma necessidade de trabalhar isso. Agora, isso é uma coisa que sai um pouco da nossa esfera também, né? A gente tem que pressionar políticos, a gente tem que correr atrás disso. E é uma coisa complicada. Mas eu acho, assim, que seja por levantar bandeiras, isso que a gente está fazendo dessa campanha da Lige Forma Leitores, isso é muito importante, conscientizar as pessoas. Quem quiser o adesivo tem no nosso stand. Aliás, todos convidados. O nosso stand está ali no finalzinho do salão. Há necessidade, sim. Não, eu sei. Mas há necessidade de conscientizar as pessoas da importância da Lige. E, às vezes, essa é uma batalha que não começou comigo, não começou nem com o Nifa, nem com o Marisa. Já vem de antes, né? Começou com o Lobato, lá atrás. É o seguinte, o Slam das Minas aconteceu no Largo do Machado e ali no Museu de Arte do Rio. Por causa da chuva, eles resolveram ficar no Largo da Prainha, num lugar que era grande fechado. Ou seja, não é longe, de certa forma, é ali central. E teve uma vez, foi no quiosque da Globo, que eu estou falando que rola os saraus, rola venda de livro no sarau. Eu levei minhas revistas, vendi todas. E, foi muito engraçado, porque chegou uma menina e falou, quero comprar, vou comprar todas. Eu, o quê? Quando ela foi embora, veio outro, cadê? Vendi todas para aquela menina. Vendi todas para aquela menina. O pessoal... Simplesmente assim, que eu estou falando, a gente está perdendo o mercado também, porque o nicho está montado, a estrutura está montada, só que o Infanto Juvenil não chegou. Você está falando de livros de adultos, revistas de adultos, artes, posters, romance, poesia, crônica, mas tudo lá para adulto. E acontecendo, e saraus que lotam. Esse das Minas não tinha onde entrar mais gente, estava caindo gente pela janela. Quando gritava, a gente acordou o bairro inteiro aqui, né? Pelo amor de Deus. Quando elas gritavam assim, uma premiação. Inclusive, tem um acordo com a prefeitura, acho que tem que fechar 10 horas, né? Acho que por causa disso, por causa do barulho, porque ela acontece durante a semana. Muito bacana. É uma rede gigante. 130 saraus acontecendo na cidade, todo dia tem 3 ou 4. Né? Acho que vale a pena se ligar nisso. Vamos encontrar qual ou é. Ou se encontrando, ou criando ou se aproveitando desse know-how para criar uma estrutura para o Infanto Juvenil especificamente, porque eu acho que vai encher até mais. E viva a Lige. Gente, salva de palmas para as nossas debatedoras lindas, amadas. Nós temos Temos, né? Lindas e amadas. Tá de acordo com a nossa mesa, né? De coração, com muito amor. Gente, obrigada pela presença de todos aqui. Acho que foi um momento super rico, né?
pela internet. Ah, mas aí você tem. São os grupos que se. Você vai assim, se conectando, vai descobrindo. Achei interessante o Islã, como é que é? Islã, porque quando é Islã, tem sarau, que é leitura. Tem leitura, vendo. Islã é S-L-A-M.